E nós vamos ouvir a palavra do Senhor com o pastor Mateus Neren. E com ele hoje, como é que chama o vaso aqui? Está com ele o presbítero Marcos. Os irmãos querem receber o pastor Mateus e o presbítero Marcos com uma salva de palmas bem forte. Vamos orar nesse momento. E o Senhor, com certeza, tem uma palavra forte a você. O maior tempo do janeiro profético é para a palavra de Deus. Deus tem algo muito forte para falar conosco aqui hoje. Eu quero chamar aqui o evangelista Leônidas para estar orando. E em seguida vamos ouvir a palavra do Senhor. Estenda suas mãos para cá, nós vamos estar orando. Pai, neste momento nós estamos diante da Tua presença. Pai, eu te peço que o Senhor venha preparar os nossos corações neste momento para receber a Tua palavra. Te peço, Pai, que mais uma vez o Senhor venha honrar e usar o Teu Filho de uma maneira tremenda e especial. Dá a Ele, Pai, a revelação da Tua palavra, que possa transmitir aos nossos corações aquilo que o Senhor tem preparado para nossas vidas. Pai, que o céu seja aberto neste momento sobre este lugar e que as Tuas ricas bênçãos, Pai, sejam derramadas através da Tua palavra, Pai. Usa o Teu servo como nunca o Senhor usasse antes, para que o Senhor possa ser glorificado uma vez mais nesta casa. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Ei, meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Vocês estão bem, gente? Amém? Pode se assentar. Eu quero louvar a Deus por tão rica oportunidade, estar na casa de Deus, estar servindo ao altar, estar nesta igreja. É um prazer, uma honra, um privilégio muito maior do que as minhas palavras podem descrever. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Eurimar, sua esposa, todo o ministério, os obreiros. Deus abençoe, em nome de Jesus. Desejar a todos vocês um 2025 extraordinário. Que esse ano de fato seja ano de coisas maiores nas nossas vidas. Quantos estão crendo assim? Digam amém. Amém. Glória a Deus. Está comigo o presbítero Marcos, nosso companheiro. Ele me deu carona hoje e vai me levar para casa, que agora eu estou me sentindo importante. Estou com motorista. Tá vendo aí? 2025 já começou top. Glória a Deus. Quem tem Bíblia, abre comigo, por favor. Êxodo, capítulo 12. Êxodo, capítulo 12. Nós vamos ler um só versículo, que é o versículo de número 2. Êxodo, capítulo 12, versículo 2. Tem muita coisa para acontecer nesse janeiro profético. E eu já quero preparar o seu coração. Deus vai falar com você. Deus vai visitar a sua vida. Deus vai visitar a sua casa. E se prepare, porque tudo que você receber aqui vai se cumprir ao longo desses 12 meses. Em nome de Jesus. Quem achou Êxodo 12, versículo 2, diga amém. O costume é ler de pé, sentado mesmo. Assentado mesmo. Estão assentados como estão. Pode ficar sentado, pastor, pode ficar. Então vamos ficar de pé. O pastor está muito empolgado aqui. E eu não sou nem doido de contrariar. Vamos todos ficar de pé. Palavra do sacerdote é que manda. Êxodo capítulo 12, versículo de número 2. Eu carrego a versão NVI, mas vocês são um povo chique, um povo moderno. E eu vou aproveitar e vou ler na tela. Diz o texto: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Quem pode ler em voz alta? Assim que eu contar até 3, você respira fundo, enche o pulmão e grita. Todo esse versículo são apenas 3 linhas, dá para a gente gritar bem forte. 1, 2, 3. Este mesmo.
Amém. Pode assentar dando glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, esse texto salta aos meus olhos, me chama a atenção e queimou na minha alma quando eu me preparava para estar aqui com vocês, porque existem algumas coisas interessantíssimas e esse é o melhor momento para falar desse texto aqui. O que está acontecendo, eu preciso contextualizar você, para você se situar na história, e nós vamos extrair algumas lições desse versículo, dessa fala do próprio Deus. Quem estabeleceu esta fala foi o próprio Senhor, quando às vésperas de tirar o povo de Israel do Egito, Deus fala com Moisés e com seu irmão Arão e anuncia para eles que o evento da saída do Egito, o evento do êxodo, dessa liberação de Deus sobre o seu povo, seria tão marcante, que na cabeça de Deus, na mente divina, precisaria então sinalizar um novo tempo, uma nova realidade. Não é exagero nenhum dizer que era Deus estabelecendo a virada de ano do povo de Israel. Era como se Deus estivesse dizendo: olha, já prepara porque vai ser o Réveillon do meu povo. E por que Deus faz isso é o que me chama a atenção. Lembrando que o nosso Deus é um Senhor que está além das limitações do tempo. E Deus então, sabendo tudo o que aconteceria, tudo que envolveria esta retirada do seu povo de dentro do Egito, avisa Moisés para que todas as vezes que ao cumprir-se um ano, quando o povo fosse celebrar um novo ano, celebrassem também este evento, a saída do Egito. Quando Deus está prestes a tirar o povo do Egito, Deus então quer que o povo se lembre todas as vezes o que o Egito foi para eles, o que significou o Egito para eles. Então, quando Deus estabelece a festa da Páscoa, que era a festa que ficaria marcada como a festa da virada, Deus dá para eles algumas ordens. Dentre elas, fazer um grande churrasco. Deus ordenou que o povo de Israel fizesse um grande churrasco, porque ele disse: mata o cordeiro, come a gordura assada, bebe vinho, se alegrem, porque ao comer do cordeiro, ao beber o vinho, vocês estarão internalizando, vocês estarão com um símbolo na mesa, afirmando que é tempo de festa, é tempo de alegria, é tempo de celebração. Mas não se esqueçam que no meio da festa vocês terão um prato separado, e vocês então terão que colocar à mesa e ingerir também, no meio do churrasco de cordeiro, as fissuras regadas a ervas amargas. Então, no meio da festa, da celebração da alegria, vocês comerão fissuras, a parte descartável do animal, a parte ruim, a parte mal cheirosa e infectada. E vocês não poderão beber vinho enquanto comem fissuras. Vocês beberão chá de ervas amargas, porque no meio da festa, da celebração pelo que está por vir, você não pode esquecer o que você já viveu. Então, ao tomar o chá de ervas amargas e comer as fissuras do cordeiro, Deus estava os fazendo lembrar do que era o Egito para eles. Ao comer a carne assada com gordura do cordeiro e beber o vinho, Deus os faria pensar no que estava por vir.
Eu acho interessante que no meio dessa instituição da Páscoa, Deus, ao mandar comer fissuras e beber chá de ervas amargas, Deus faz uma ressalva, Deus faz um adendo. Deus diz para o povo, aliás, para Moisés orientar o povo, que no momento das fissuras e das ervas amargas, que comessem depressa. Deus não fez nenhuma recomendação com relação ao cordeiro e ao vinho. Celebre o tanto que você precisa celebrar, se alegre o tanto que você precisa se alegrar, coma e beba o quanto você pode. Porém, ao se tratar de fissuras de cordeiro e ervas amargas, que remetem às dores do Egito e às tristezas do Egito, comam e bebam depressa, porque a alegria que está por vir não pode ser suplantada pela tristeza do passado. A festa que está acontecendo não pode ser comprometida pelas amarguras do passado. O sorriso de amanhã não poderá ser cancelado por causa das lágrimas de ontem. Então comam e bebam depressa, porque nada impedirá vocês, nada vai manchar a festa de vocês, nada vai atrapalhar a festa de vocês. Ervas amargas, fissuras de cordeiro é para digerir rápido, porque o que passou, passou. O que passou, passou. Vou repetir, o que passou, passou. José teve 2 filhos no Egito. E o primeiro filho, Manassés. Manassés significa, ao pé da letra, esquecimento. Quando Manassés nasce, José, percebendo ser uma nova etapa da sua vida, vai colocar o nome do seu filho de acordo com as experiências que teve. Então ele vai dizer, Manassés, porque Deus me fez esquecer. Deus me fez esquecer o mal que me fizeram. Deus me fez esquecer a etapa difícil da minha vida, que foi a chegada no Egito. Eu cheguei como escravo, fui vendido, e como escravo cheguei à casa de Potifar. Fui lançado na prisão por uma condenação injusta. Na prisão revelei sonhos para o copeiro e para o padeiro. Fui esquecido por algum tempo, mas Deus virou o cativeiro. E então o que eu estou vivendo e o que eu ainda viverei não será comprometido pelo que eu já vivi. Deus me fez esquecer. Oh glória, Deus apagou da minha mente, da minha memória. Eu me lembro e não sinto dor. Eu não choro mais, porque não é mais tempo de chorar. O tempo de cantar chegou. Então eu deixo para trás o que para trás ficou. O segundo filho de José no Egito foi chamado de Efraim, que significa Deus faz crescer. Ele colocou o nome no seu filho de Efraim por conta da experiência de que chegou como escravo, mas não ficou como escravo. Deus o fez crescer. Ele administrou uma casa, administrou uma prisão, e agora administrava o Egito inteiro. E administrando o Egito, conquistou várias terras fora do Egito. Para não dizer de forma exagerada, ele administrava o mundo antigo inteiro, porque acima dele só tinha Faraó, e ele tinha agora o mundo nas mãos. Um homem que, quando foi levado para o Egito, estava com as mãos algemadas. Ele não tinha nada nas mãos, mas quando Deus mudou sua história, agora ele tinha o mundo inteiro nas mãos. Chegou sem nada, mas Deus o fez crescer onde ele não tinha nada, e agora ele tinha tudo. Por isso ele vai dizer: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Não se esqueça, Egito é lugar de dor, de sofrimento, de aflição. Egito é lugar de açoite. Egito é lugar de crianças sendo mortas. Egito é lugar de famílias sendo comprometidas. Egito é lugar de muita dor e sofrimento. Mas quando Deus estava prestes a tirar o povo do Egito, Deus disse: gente, avisem o povo que eles vão comer fissura de cordeiro, beber chá de ervas amargas, só para lembrar o que era o Egito. Mas fala para eles que é para comer rápido, é para digerir depressa, porque o que ficou para trás, ficou para trás. Paulo vai dizer uma coisa, e acredito eu que, sendo conhecedor da história do seu povo, provavelmente tinha
como inspiração esse relato. Ele disse: uma coisa só eu faço. E o que é? Deixando as coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão diante de mim. Eu avanço para as que estão diante de mim. Levanta a mão, porque eu tenho uma palavra para você. Este será para vós o primeiro dos meses do ano, e este será o princípio do ano. E lá vai a primeira palavra de Deus para a sua alma. O que ficou para trás, deixa lá atrás. As dores de 2024 ficarão, elas ficaram em 2024. As traições de 2024 não te acompanharão em 2025. As tristezas de 2024 não acompanharão você em 2025. O que ficou, ficou. Um tempo novo Deus preparou para você. E para melhorar, não baixa a mão, segura lá em cima, porque esse lugar vai ficar pequeno a partir desse momento. Para melhorar, eu tenho uma palavra de Deus para você. Porque os prognósticos eram: você entrou no Egito, vai morrer no Egito, e não vai ter nada no Egito. José disse: eu sei que Deus visita o Egito, e quando ele visitar o Egito, se apenas ossos eu tiver, pode levar os ossos, porque o Egito não vai me segurar. Aqui você pode até passar pelo Egito, mas você não vai ficar no Egito. Deus tirou o povo do Egito. Significa dizer que entrar na terra da aflição não necessariamente quer dizer morar na terra da aflição, morrer na terra da aflição. Entraram no Egito, mas saíram do Egito. Entraram no Egito, mas foram embora do Egito. Pastor, Egito é terra de dor? Sim. Terra de aflição? Sim. De sofrimento? Sim. Porém, aqueles que têm a marca de propriedade de Deus entram no Egito, mas saem do Egito, porque são sobreviventes. São sobreviventes. Sobrevive a açoites, sobrevive a opressão. Deus disse para Moisés, capítulo 3, verso 10: Moisés, ouvi o clamor do meu povo, por isso desci para libertá-los e fazê-los subir. Por causa dos seus exatores, por causa de quem humilhou, por causa de quem envergonhou, por causa de quem roubou, por causa de quem desprezou, por causa de quem diminuiu. Eu vim mostrar para esse povo do Egito que Israel tem dono. Sou eu quem arranco. Eu deixei entrar, mas faço questão também de tirar. Eu vim libertar o meu povo, porque eu conheço muito bem os seus exatores. Deus sabe o que você passou, Deus sabe o que você encarou, Deus sabe o que você enfrentou. Deus viu a pressão, Deus viu a dificuldade, Deus viu a situação. Mas por que, pastor? Deus deixou o povo 430 anos e aos 45 do segundo tempo então apareceu para Moisés. Deus sabia até onde o povo aguenta, Deus sabia até onde o povo suportava. Por isso Deus não antecipou nada. Deus chegou na hora certa. Não foi Moisés que tirou o povo, Moisés foi a ferramenta. Foi Deus que libertou o povo, porque Deus sabia qual era o nível de pressão que o povo aguentava. E quando Deus percebeu, eles não suportam mais, está na hora de eu entrar. Eu vou entrar, vou mudar, vou libertar. Mas eles precisam saber que essa será marcada como uma passagem de ano para a vida deles. Por quê? Porque quando eu tirá-los do Egito, nada do Egito deve acompanhá-los, nada do Egito deve ir com eles. Eles vão sair do Egito inteiros, eles vão sair do Egito vivos. Não sairão do Egito expulsados de lá, eles sairão libertados de lá. Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo que o tempo da intervenção de Deus marcou uma virada na vida daquele povo. E assim também será na sua casa, assim também será na sua família, assim também será na sua história, assim também será em Pradópolis, assim também será nesta igreja, assim também será na vida dos seus filhos. O tempo da intervenção de Deus vai virar a página da sua história. O tempo da intervenção de Deus vai mudar o contexto da sua vida. O tempo da intervenção de Deus vai fazer coisas amargas ficarem para trás. Deixa para trás. Sair do Egito
é deixar coisas amargas para trás. O texto bíblico diz que quando eles estavam na sua peregrinação no deserto, 40 anos, muitas coisas aconteceram, dentre elas a ordenação de Deus da construção de um templo. Deus disse para Moisés: Moisés, eu não quero só ver o meu povo de longe, eu não quero só conduzi-los com a nuvem, eu quero tabernacular no meio deles, e quero habitar com eles, eu quero atravessar esse deserto com eles. Eu não sou um visitante, eu sou companhia permanente. Oh, glória a Deus. Eu não sou um forasteiro, eu sou companhia permanente. Eu não sou um turista, eu sou companhia permanente. O texto bíblico diz que ele é socorro bem presente. A expressão que me chama a atenção é o bem presente, porque o socorro pode estar em alerta, mas à distância. Mas presença é privilégio para alguns. Presença constante e ininterrupta. Deus falou: eu quero ficar com o meu povo na travessia do deserto. Eles vão andar e a caminhada é deserto, mas eles não vão andar no deserto sozinhos. Eu vou estar com eles. Quando eu parar, eles param. Quando eu andar, eles andam. Quando eu falar, eles ouvem. Quando eu agir, eles louvam. Por quê? Porque eu estarei com eles. Para melhorar, você não vai sair daqui sem entender. Isaías 41, versículo 9 é um texto anônimo. O versículo 10 é famosíssimo, pastor. Não temas, eu sou contigo. Não te assombre, eu sou teu Deus. Eu te ajudo, eu te esforço com a destra da minha justiça. O versículo 9 é que dá origem para o 10. E o que diz o 9, pastor? O 9 diz: eu, o Senhor, fui às extremidades da terra, chamei-te pelo seu nome, te disse: tu és meu, não te rejeitei. Escolhi você dentre os mais excelentes e te disse: tu és meu. Então por que Deus fala para Moisés que decidiu andar com o povo? Porque Deus deixou uma clara marca: o meu povo, o povo é meu. Esse povo não pode andar sozinho. Quem é povo de Deus não anda sozinho. Por isso o versículo 10 diz: não precisa ter medo, eu estou contigo. Mas a questão é, o versículo 9 que dá origem ao 10 vai explicar o porquê Deus não quer mais distância desse povo. Porque ele buscou o povo longe demais. Como isso, pastor? Ele vai dizer: eu, o Senhor, busquei você nas extremidades da terra. É claro que é uma figura de linguagem, porque nós sabemos que a terra é um globo. Mas o que Deus está dizendo dá a entender que Deus foi no fim do mundo, na quina do mundo, no lugar mais inóspito, mais distante, para dizer para o povo: atrás de você eu percorri grandes distâncias. Atrás de você eu fui longe demais para deixar você andar sozinho. Não vai andar sozinho, eu vou morar com vocês. Não vai ficar sozinho, eu vou ficar com vocês. Eu fui longe demais pela sua casa, não vou deixar ela na mão. Eu fui longe demais pelo seu casamento, não vou deixar ele acabar. Eu fui longe demais pela sua história, não vou deixar ela terminar naufragando. Para melhorar, que eu vejo algumas mãos levantadas, para você dar a melhor glória a Deus essa noite. Eu vim dizer para você: o Senhor, que no João 3,16 disse: por amor de vós entreguei meu filho unigênito. Isso é mais do que excelente, é exagero do exagero. Deus encarou a distância, Deus encarou o desafio, Deus encarou o problema, Deus encarou o Egito, Deus venceu o Faraó, Deus venceu os magos, Deus derrubou a Babilônia, Deus quebrou reinos, Deus abriu caminhos para dizer para alguém: por causa de você fui longe demais, não é agora que eu vou te deixar. Por causa de você fui longe demais, não é agora que eu vou te abandonar. Vai melhorar, vai melhorar. Egito é sinônimo de terra, de domínio do inimigo. Egito é sinônimo de território inimigo. O que Deus está dizendo para Moisés no capítulo 3, versículo 10: eu desci no território do inimigo para tirar o que é meu de lá. Levanta a sua mão, porque essa palavra precisa achar um coração queimando como o meu. Deus desceu no território do inimigo para dizer: esse filho não é teu, essa casa não é tua, essa história tem dono, é meu, é meu, é meu.
Bate na mão de pelo menos 3 pessoas, como eu faço aqui, e diga: tem dono. Sua casa tem dono, sua história tem dono, sua família tem dono. Ele vai no território do inimigo para buscar o que é dele. Os seus filhos têm dono, tua história tem dono, esta igreja tem dono. Só quem tem um dono, abra a boca para adorar. É meu. Eu me lembro de Jó, porque Jó atravessou o tempo de Egito, sob domínio das garras do inimigo, viu a sua história despedaçada, mas quando ele vai afirmar uma coisa, ele afirma o seguinte: o meu Redentor vive. Pronome possessivo. Ele vai dizer que é dele, com uma espécie de propriedade. O que Jó está dizendo é: sabe por que eu chamo ele de meu? Porque ele me tem como propriedade. Satanás sabia, tanto que no começo do livro de Jó, Satanás vai dizer: não é à toa que Jó te serve, Senhor, porque o Senhor colocou diante dele, ou cercou ele com uma sebe. A palavra sebe significa cerca viva. Era uma espécie de arbusto com espinhos que cercava propriedades de valor, que o proprietário sabia: essa propriedade não pode ser invadida. Satanás olhava para Jó e via Jó como uma propriedade de Deus, mas não uma propriedade qualquer, uma propriedade tão valorosa, tão valiosa, que valia a pena cercar com espinhos para ninguém entrar. É claro que essa é uma perspectiva espiritual, porque Satanás não via uma cerca viva como um arbusto de espinhos, mas ele via a mão de Deus guardando a vida de Jó, porque Jó era propriedade de Deus, e uma propriedade valiosa. Jó sabia disso, e você precisa saber também. No livro de Zacarias, quando Deus se trata com a cidade de Jerusalém, Deus fala para Zacarias: Zacarias, avisa o povo que eu não vou ser uma cerca de espinhos, eu não vou proteger eles com uma muralha como foi Jericó. Como é que vai ser, Deus? Avisa eles que são minha propriedade, minha cidade, meu povo. Eu serei para eles como um muro de fogo. Eu vou cercar Jerusalém, eu vou guardar Jerusalém, porque esse povo é meu e propriedade minha não fica exposta. Eu vou guardar Jerusalém, porque esse povo é meu e propriedade minha não está suscetíveis a invasões. Eu vou guardar esse povo. E para melhorar, o salmista também disse: como os montes estão ao redor da cidade, assim está o Senhor ao redor do seu povo. Ele te guarda na frente e na retaguarda, ele te guarda atrás, te guarda na frente, ele te guarda do lado. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu está guardado, não será atingido. O que Deus queria que o povo entendesse: vocês são meus, e está na hora de deixar o Egito para trás. Segunda coisa, o texto bíblico diz que quando Deus mandou fazer o tabernáculo, Deus disse: entreguem ofertas. Que oferta tem para entregar um povo que até ontem era escravo? Que oferta tem para entregar um povo que, como peregrino no deserto, não tem um campo para plantar? Que oferta tem um povo que não tinha poupança? Mas a Bíblia diz, para meu espanto, quando li, que as mulheres começaram a tirar pingentes de ouro. Os homens trouxeram ouro, panos caríssimos, preciosos. E não tem outra explicação a não ser que, mesmo no Egito, no lugar do sofrimento e aflição, não me pergunte como, mas de alguma maneira Deus enriqueceu aquele povo. Para muita gente, 2024 foi fissura de cordeiro e chá de ervas amargas. Mas Deus me traz aqui para te fazer entender
que ao ajustar o retrovisor da sua vida, você vai perceber que mesmo no meio de fissuras e chá de ervas amargas, algumas pérolas Deus te deu, preciosidades Deus te deu. No meio de muitos abandonos, verdadeiros amigos Deus te deu. No meio de muitas lágrimas, verdadeiros sorrisos Deus te deu. No meio de muita pressão, muitos livramentos Deus te deu. O que você quer dizer com isso, pastor? Vai ter que deixar muita coisa para trás que não pode entrar com você em 2025. Mas no meio da bagunça que você vai deixar para trás, não se esqueça de recolher os tesouros. Não se esqueça de quanta coisa Deus te fez. Não se esqueça de quanto livramento Deus te deu. Não se esqueça de quantas vezes você sentou na mesa com a família e disse graças a Deus. Não se esqueça quantos cultos você chegou cabisbaixo, mas uma presença te envolveu, e a oração que você fez, você desfez na hora, porque você dobrou o joelho e disse: Deus, se não falar comigo neste culto, talvez seja o meu último. E para vergonha de quem queria te ver fracassar, naufragar, não foi seu último culto, você ainda está aqui. Deus falou com você, Deus visitou sua casa, Deus ajudou você, Deus te sustentou quando você achou que não ia aguentar, Deus te levantou quando a vida te quis derrubar, Deus colocou anjos ao seu redor, Deus abriu caminhos à sua frente, como Deus disse sobre Ciro: é o meu servo, e para ele eu vou endireitar os caminhos, eu vou aplanar as veredas, eu vou quebrar os ferrolhos, abrir os portões de ferro, porque é o meu servo. Lembre-se que ao sair de 2024, coisas amargas ficarão em 2024, mas as pérolas você precisa levar para 2025, para você começar o ano debaixo de gratidão, entendendo: fui escravo, fui açoitado, fui humilhado, muita vergonha, mas eu não vou levar para 2025 essa realidade, porque no lugar da vergonha Deus me deu dupla honra. Me abandonaram achando que eu ia morrer, mas Deus me deu amigos para caminhar, me deixaram para depois, mas Deus me tratou como prioridade. Ninguém podia fazer nada por mim, mas Deus disse: eu já fui longe demais, não é agora que eu deixo. Deus está falando para você, Deus está falando para Depratópolis: lembra dos tesouros que eu te dei, lembra dos testemunhos que você tem para contar, lembra das vitórias que eu te dei. Você lutou cara a cara com demônios e saiu vencedor. Você lutou para não morrer e sobreviveu. Lembra, porque não foi o teu nome que te deu vitória, não foi teu currículo que te deu graça, não foi o sobrenome da tua família que te fez superar. Você superou porque a minha mão foi contigo. Urabaia, você superou porque o meu favor se manifestou. Eu estou sentindo uma graça de Deus. Eu prometi para mim mesmo que ia puxar o freio de mão, que ia pisar no freio e ia devagar, porque eu queria ser mais elegante, mas não dá. Eu tenho uma palavra queimando no meu peito. Tem pérolas que Deus te deu, você não pode deixá-las, você não pode jogá-las ao vento. Deus te deu tesouros, guarda, mantenha, não se esqueça. A boa mão de Deus te ajudou. Você só chegou aqui porque a boa mão de Deus te ajudou. A minha mão não está encolhida, ela está estendida. Os meus olhos não estão fechados, estão abertos. Os meus ouvidos não estão agravados, estão atentos. Por quê? Porque esse povo é meu, é meu, é meu. Só quem tem pérolas, só quem tem pérolas, só quem tem pérolas, só quem tem tesouros, só quem sabe o que Deus fez, só Deus sabe a grandiosidade da obra que Deus começou. Abra sua boca. Como nós vamos construir um templo para o Senhor, um tabernáculo para adorar? Com os tesouros que eu dei. Você vai construir a sua história, que está só começando em 2025, com os testemunhos de 2024.
Quando os desafios surgirem, alguém disser para você, os apagadores da fé, chegar com um balde de água fria dizendo, meu Deus, eu nunca vi uma prova dessa, você vai levantar a cabeça e dizer, não, eu já superei coisa pior. Deus me fez chegar em 2025 cheio de tesouros, cheio de bênção para contar, cheio de vontade, cheio de força. Eu tenho tesouros, eu tenho tesouros. Eu tenho tesouros. A minha fé, ela foi reforçada com os tesouros da superação que Deus me deu, com os tesouros dos milagres que eu vivi, com os tesouros da multiplicação que eu experimentei. Eu não posso deixar isso apagar da minha mente, eu não posso deixar isso sumir da minha memória. Tem um salmo que diz, quando o povo está dentro da Babilônia, o povo dizendo para Deus, Deus, se eu me esquecer de Jerusalém, que a força do meu braço acabe, porque o que me fortalece é a lembrança do que um dia eu vivi contigo. Se eu me esquecer de Jerusalém, que a minha língua grude ao céu da boca, porque eu não tenho mais nada para falar. Se eu me esquecer do que o Senhor fez na minha vida, de quem eu era e agora quem eu sou, de onde eu estava e agora onde eu estou, do que eu passei e o Senhor me guardou, eu não posso me esquecer. Por isso ajusta o retrovisor de vez em quando, crente. Não se esqueça da fornalha ardente de fogo que te jogaram. Não te esqueça da cova de leões que te lançaram. Não se esqueça dos açoites que te deram. Pastor, você quer me fazer chorar de desgosto? Não, é para te mostrar que a cova não te matou, a fornalha não te queimou, o açoite doeu, mas não te fez desistir. As cicatrizes não são para ser apagadas, as cicatrizes são para ser exibidas. Paulo disse, eu trago comigo no meu corpo as marcas de Cristo. Que é isso? São sinais das dores que eu enfrentei, mas sobrevivi. E o que era para ser amargura virou tesouro, virou pérola, virou vitória, virou alegria. O que era para ser velório virou culto de ação. Eu preciso saber se tem alguém comigo aqui. Se tem alguém comigo aqui. Ora baia. Eu vou te dar 30 segundos, 30, só 30, para você fazer seu melhor e mostrar seu tesouro, para você fazer seu melhor e mostrar que tem pérola. Só quem tem, abra a boca por 30 segundos e enche esse ambiente. Rabaia. Era para capotar o carro, mas não capotou. Era para ficar com o nome no vermelho, mas não ficou. Era para ser expulso da casa, era para perder o emprego, mas o que aconteceu? É pérola, é tesouro. Foi Deus quem fez. Segundos. Só quem entende o que eu estou pregando. Abra sua boca, por favor. Abra sua boca, por favor. Vai, abra sua boca, por favor. Abra sua boca, por favor. Por favor, por favor. Provoca quem está do lado, fala, cadê teu tesouro? Cadê teu tesouro? Cadê teu tesouro? Cadê teu tesouro? O lugar de culto é construído com tesouros. O lugar de adoração é construído com tesouros. O culto de louvor é construído com tesouros. Tem tesouros, pastor Yorimar. Tem histórias preciosas que não podem ser esquecidas. Igreja de Pradópolis. Debaixo de pedrada, debaixo de calúnia, debaixo de açoites, mas o que aconteceu foi que surgiram tesouros. Deixaram as amarguras no Egito, mas levaram tesouro. Terceira coisa é que agora eles estavam indo para a terra da promessa. A instituição da Páscoa em hebraico é Pessah, que significa passagem. Porque agora eles estavam de uma passagem só de ida para uma nova história, para uma nova vida. E essa passagem seria rumo ao lugar da promessa. Tem algo interessantíssimo que eu quero que você observe. Já estou terminando o caminho para o final.
versículo de número 17, capítulo 13. O texto diz que nesta passagem, para que houvesse esta passagem, para que a Páscoa que foi simbolizada na festa agora acontecesse de fato, que é a transição do Egito para a nova terra, Faraó libertou o povo. Versículo 17 do capítulo 13 diz: Faraó deixou o povo ir. O que estava preso foi liberado. Isso, 2 pessoas fazem festa. Vou melhorar, porque nessa passagem coisas presas são liberadas. O que você sonhou tanto para 2024, Deus usa a minha boca para dizer: nessa passagem foi liberado. Em 2025 é o ano de você viver. Segunda coisa interessantíssima, o texto diz que Deus não os levou pela terra dos filisteus, porque era o caminho mais perto. A minha versão diz: Deus os guiou. Deus não os guiou pela rota mais perto, porque aqueles que são conduzidos por Deus não precisam de atalhos. Isso. Aqueles que são conduzidos por Deus não precisam pegar um caminho alternativo para chegar onde Deus quer te levar, onde Deus te prometeu. Não vai precisar puxar tapete, não vai precisar passar fofoca para frente, não vai precisar de mentiras, calúnias, não vai precisar de conchavos, joguinhos para chegar onde Deus quer te levar. Só deixa Ele te guiar, só deixa Ele te guiar, porque Deus não é Deus de atalhos, Deus é Deus de caminhos. Deus não é Deus de atalhos, Deus é Deus de caminhos. Fala para quem está do seu lado, provoca essa pessoa, participa comigo, diga para ele: Deus tem um caminho que é só seu. Deus tem um caminho escondido nas águas. Deus tem uma avenida guardada debaixo do mar. Deus já pavimentou um caminho de milagres. Deus já preparou um caminho. Haverá caminho aberto para você. Haverá caminho aberto para você. Não precisa de atalho, não precisa mudar de igreja, não precisa correr para outro ministério. O que Deus tem para você, Deus tem para você. O seu lugar Deus reservou, sua vaga Deus guardou. Não precisa de atalho. Não vai precisar correr atrás de profeta. Não vai precisar ficar mandando foto para adivinhos da internet. Deus tem um caminho, uma rota segura. Tentaram entrar no caminho que Deus abriu para o povo, morreram no Mar Vermelho. Deus tem um caminho para você. Mas a terceira coisa que eu quero que você guarde é que ao sair do Egito, Deus precisava que o povo se lembrasse que o lugar para onde eles estavam indo era um lugar de promessa. Quando no meio do caminho Moisés, ansioso, não podendo esperar, disse: separa 12 espias para correr na frente e vim contar para nós o que tem lá. Diz o texto que voltaram maravilhados. E o relato foi: para carregar um cacho de uva precisam de 2 homens. E não é 2 homens igual o pastor Mateus, baixinho, fraquinho. Porque aqueles homens, nós diante deles parecíamos gafanhoto. Os homens eram robustos, fortes. Irmão, pensa comigo, faz a conta simples comigo. Se para carregar um botijão de gás a gente não precisa de ajuda, e a gente do jeito que é, imagina homens fortes, robustos, precisando fazer dupla para carregar um cacho de uva. É um lugar de delícias. Mas o detalhe é,
E eu guardei até agora para você fazer a melhor festa dessa noite. Era um lugar de coisas maiores. Porque a uva que se conhecia era uvas pequenas. Eles podiam dar muitos outros exemplos. Observe que ninguém falou da muralha, ninguém falou do exército. Falaram da uva, porque a uva que eles conheciam era uvas pequenas. E aí eles olharam e disseram: as coisas aqui são tão grandes, são tão extraordinárias, que o absurdo, é um absurdo 2 homens carregar um cacho de uva. Então quando eles chegaram com essa notícia, eles estavam querendo dizer: esquece tudo que você sabe, esquece tudo que você já experimentou, porque para onde Deus está te levando, as coisas são maiores. Já pegou o envelope amarelo? Já pegou o envelopinho branco na porta? Já escreveu o pedido? Faz o seguinte: no culto de amanhã, pega outro e põe uma vírgula, porque hoje você está descobrindo que maior do que você pensa é o que Deus já preparou para você. Não é carrinho, é carrão. Não é casinha, é casão. Não é historinha, é historião. Não é testemunho, é testemunhão. Não é vitória, é vitorião. Porque este ano, prepare-se, esta palavra é profética e sai da minha boca como azeite quente do céu. Coisas maiores Deus tem para você. Coisas maiores Deus tem para sua casa. Tem alguns profetas que podem me ajudar aqui. Pega na mão do seu irmão à direita, sacode ele, pega na mão do seu irmão à esquerda, sacode ele e diga: coisas maiores. Se prepara para coisas maiores. Se prepara para viradas maiores. Se prepara para chorar. Só quem sente essa graça, só quem sente essa unção, quem toma posse dessa palavra, não grita não, não levanta a mão não, dá um pulo dessa cadeira, dá um grito de glória. Tem coisas maiores preparadas para você. O que o olho não viu, ouvidos não ouviram, os olhos não viram, ouvidos não ouviram, coração nem sequer sonhou. É o que Deus tem preparado, é o que Deus tem preparado. O melhor de Deus, o melhor ano da sua vida, o melhor janeiro da sua vida, o melhor fevereiro da sua vida. Repete comigo: eu vou viver o melhor ano da minha vida, porque 2025 é ano de coisas maiores. Estão me olhando com cara de janta. Eu tenho combinado com a minha igreja, pastor. Toda vez que eu tenho um grande segredo para contar, eu passo uma senha para a igreja. Vou passar a senha para você. Se você quiser que eu fale, você tem que gritar essa senha e convencer o meu coração. Senão eu vou deixar para a próxima. E a senha é: fala, pastor. Para ou continuo? Só vou falar para quem tem a senha. Grita ela. Vou falar para você. Porque Deus, sabendo de tudo isso que eu te contei, antes de acontecer, falou para Moisés: esse evento não pode passar batido. Então a partir de hoje, esse vai ser o primeiro mês do ano. Porque o que acontece agora, Moisés, vai marcar a vida desse povo para sempre. E o que aconteceu a partir de então? O mar se abriu.
a nuvem descia sobre eles, a ponto de tocar a cabeça, segundo alguns estudiosos. E eles caminhavam refrigerados com o ar-condicionado do céu. No frio da noite do deserto, a mesma nuvem que é formada, constituída por gotículas de água, você conhece de biologia, gotículas de água que estão na atmosfera, virava fogo. Não me pergunta por que, eu não sei explicar, mas a água virou fogo. O primeiro Masterchef da história, Masterchef deserto, e Deus fez servir o povo todo dia. E o povo ficou enjoado, porque falou: Deus, muda o cardápio, pode deixar, codornizes num dia, maná no outro. Você está dizendo, pastor, que a partir daquele momento Deus estava mostrando para Moisés: que dia você viu o mar abrir, Moisés? Nunca, vai acontecer. Que dia você viu a nuvem ir contra o vento? Nunca, vai ver. Que dia você viu chover comida? Nunca, vai ver. Porque a partir desta virada, vocês verão coisas inéditas. Prepara para ver o que você nunca viu. Prepara para ter conversas na mesa da sua casa que você nunca teve. Você não vai viver história repetida, você vai viver histórias inéditas. O que jamais se imaginou na sua casa vai acontecer. Prepara. Se matricula no vestibular, porque esse ano é ano da faculdade. Pastor, mas na minha casa nunca teve, nunca viram isso lá. Vai ver agora, é com você. Prepara para ver coisas inéditas acontecendo. Você vai jantar feliz, que eu vou terminar no horário. Mas pega na mão de quem está perto de você. Fala para essa pessoa: o novo de Deus chegou. Coisas inéditas vão acontecer. Alguém vai dizer: eu nunca pensei que isso podia chegar na sua vida. Chegou. Já avisa lá no Instagram. Já avisa lá no status do WhatsApp. Se assusta não quando contarem uma coisa muito extraordinária e falar que é na minha casa. Minha casa está preparada para o inédito. Alguém vai olhar e falar assim: não foi ela não, foi outra. Não, foi eu mesmo, fui eu mesmo. Porque o inédito chegou na minha vida. Algumas pessoas nunca disseram, como disse Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque quando vai dizer isso, lembra que o filho não está aqui. O marido está na cachaça, o filho está na droga. Ou vice-versa. Mas se prepare para que na próxima virada você diga: o inédito aconteceu. Você que a vida toda pensou: um dia eu vou me batizar, mas tem coisa que eu tenho que resolver. Prepara, vai batizar esse ano, porque o inédito vai acontecer. Vai ter libertação, vai ter cura. Esse ano vai ter gente subindo nesse altar e falando: pastor, nunca preguei, estou pregando. Vai ter gente chegando nessa igreja dizendo: nunca quis entrar na igreja, estou entrando, estou gostando, quero ficar. Prepare-se para o inédito. Canta comigo. Vocês cantam comigo, me ajuda. Aliás, eu atrapalho vocês. Vocês puxam, eu continuo, pode ser? Coloque a sua mão direita sobre a sua cabeça. Coloque a sua mão esquerda sobre a sua cabeça também. Porque na sua mão esquerda há riquezas e honra. Na sua mão direita, sabedoria e longura de vida. E é com isso que eu quero abençoar você essa noite. Enquanto os nossos nobres irmãos vão cantar, vão celebrar, a gente vai terminar adorando. Vamos lá?